as ações e sanções da Lei Magnitsky. Isso não precisa do Congresso. Isso, depois que for estruturado de uma maneira robusta e mostrar provas do que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil, isso é levado para o presidente da República e o presidente Donald Trump ele pode usar a lei Magnitsky e impor sanções a Alexandre de Moraes. Acabou a brincadeira, acabou a figurinha, acabou o clima divertido. Agora é guerra total. Nenhum passo para trás. Bateram? Agora a gente vai dar porrada e pica não tem ombro. Eu vou colocar até as minhas bolas. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Justiça dos Estados Unidos recusa cumprir ordens de Moraes contra Rumble. A decisão do Tribunal Distrital de Tampa informa que determinações do magistrado não têm validade em solo norte-americano. Castelo de cartas de Alexandre de Moraes começa a desmoronar. A Justiça dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira, 25, que a Trump Media e a plataforma Rumble não precisam cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, em território norte-americano. A juíza Mary Scriven, do Tribunal Distrital de Tampa, no estado da Flórida, analisou o caso. Segundo a magistrada, não há nenhuma evidência de que o governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos ou qualquer outra entidade relevante tenha tentado cumprir as ordens emitidas por Moraes. A juíza destaca que o ministro decidiu não seguir os caminhos legais para o cumprimento judicial no exterior. Nesse sentido, Moraes desconsiderou a Convenção de Haia, o Tratado de Assistência Mútua e o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal, dos quais o Brasil e os Estados Unidos fazem parte. Abre aspas. As empresas autoras não estão obrigadas a cumprir as diretivas e decisões e ninguém está autorizado ou obrigado a auxiliar na execução destas decisões contra as empresas ou seus interesses aqui nos Estados Unidos. Fecha aspas, escreveu a juíza. Ela também alertou que caso alguém tente impor essas ordens sem seguir os tratados e leis internacionais, a corte poderá intervir. Em comunicado, a Rumble afirmou que a decisão representa uma vitória para a liberdade de expressão. A plataforma alega que o veredito de Tampa envia uma forte mensagem aos governos estrangeiros de que eles não podem confrontar a lei dos Estados Unidos para impor censura às plataformas norte-americanas. Em entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira, o advogado do Rumble, Martin De Luca, chamou as ordens de Moraes de censura. Para o jurista, pensar diferente não constitui crime em solo norte-americano. A batata de Alexandre de Moraes já está assando. Os Estados Unidos, porque um juiz federal americano decidiu que as decisões, as liminares tomadas, que o Alexandre de Moraes pedidas pelo juiz Alexandre de Moraes não deverão ser aplicadas, não deverão ser cumpridas pelas plataformas das redes sociais que são alvo do ministro Alexandre de Moraes. Imediatamente, o CEO do Rumble disse que, mandou uma mensagem via X para Alexandre de Moraes, disse que nós veremos no tribunal se Alexandre de Moraes decidirá comparecer. Vamos dar uma olhada nessa mensagem e já passo a palavra para o nosso Rodrigo Constantino. Aqui temos a mensagem, então, do CEO do Rumble, o Chris Pavlovski. Oi, Alexandre, outro dia você disse que sou um criminoso porque expressei a opinião de que suas ordens secretas eram ilegais. Hoje, o Tribunal Federal dos Estados Unidos determinou que suas ordens são inválidas. Mais uma vez, nós veremos no tribunal se você decidir aparecer, firmar assinado Chris Pavlovski. Rodrigo Constantino, começou a reviravolta, está chegando a cavalaria e teremos ainda mais novidades nos próximos dias? Ou é apenas um capítulo de uma luta que vai ser muito dura ainda? Vamos começar a resposta, Cauti, explicando uma coisa óbvia para a nossa audiência.
Todos esses americanos que estão se movimentando e estão se movimentando para valer, e é só o começo, eles estão muito mais preocupados com o que acontece nos Estados Unidos com o que acontece no Brasil. É importante ter isso em mente porque, de alguma forma, cria-se uma expectativa de que vai vir essa cavalaria salvar o Brasil. O Brasil só vai ter salvação se o povo brasileiro fizer alguma coisa. É óbvio que o Alexandre de Moraes não tem jurisdição nos Estados Unidos. E é óbvio que ele vem abusando do seu poder e criando crimes de opinião e perseguindo desafetos no Brasil e tentou fazer isso com brasileiros radicados, asilados, residentes permanentes ou até mesmo cidadãos americanos. Aí é que mora o problema para esses americanos. Então, o clima de revolta com o Alexandre de Moraes está muito grande aqui. Você vai nessas contas do próprio Chris Pavlovski e outros, é impressionante como o Alexandre de Moraes está na boca do povo americano. Isso vai continuar tendo consequências. O que foi a decisão dessa juíza, que foi indicada pelo Bush, W. Bush, lá atrás, em 2001, com um viés meio neutro de esquerda que ela tem? Qual foi a decisão dela? Ela nem vai avaliar o mérito, porque a causa é prematura, porque Alexandre de Moraes não fez o que tinha que fazer pelos ritos legais de acordos que ambos os países são signatários. Então, até onde ela sabe, ninguém tentou aplicar essas medidas inválidas, então não tem caso, é prematuro. Como é que a Globo News, a Daniela Lima, dá a manchete? Justiça americana rejeita liminar de Rumble e Trump, a empresa do Trump. Bom, e aí quando você vai ler a matéria, é pior ainda, porque ela quase não diz a verdade que tem que dizer em algum momento lá, que o motivo pelo qual ela indeferiu. Porque não há mérito a ser julgado, porque não houve o devido rito legal, uma carta rogatória, qualquer coisa que ela pudesse avaliar. Ou seja, com todas as letras, a forma que Alexandre de Moraes tentou acionar empresas americanas nos Estados Unidos para ir atrás de alguém que está asilado nos Estados Unidos, que é residente, que é US person para fins legais, essa forma foi inválida. Causa espanto ver advogados renomados, né, como Augusto de Arruda Botelho, reproduzindo essa matéria da Daniela Lima como se fosse uma vitória do Alexandre de Moraes e uma derrota dos bolsonaristas. Eu não sei como que eles conseguiram enxergar isso. O que está sendo dito com todas as letras, repito, e só para constar, é que Alexandre de Moraes não adotou os devidos caminhos legais para fazer valer o que ele pediu a empresas americanas em relação a pessoas que vivem nos Estados Unidos. Isso é aquilo que a gente já sabia. Alexandre de Moraes vem proferindo inúmeras medidas ilegais. E quais são as consequências disso? Porque talvez alguns mais emocionados esperavam que a juíza fosse, sei lá, mandar prender o Alexandre de Moraes, né? Então, calma, gente. De novo, essas ações estão voltadas para as questões americanas. Amanhã vai ser julgado na comissão da Câmara de Assuntos Internacionais, revogar o visto de figuras que vêm praticando abusos como Alexandre de Moraes e seus cúmplices. Então, tudo é parte de uma estratégia que vai ganhando corpo, tanto é que hoje a própria Daniela Lima, uma espécie de porta-voz oficial do regime, num tom muito mais fúnebre do que há pouco tempo atrás adotava, falando que era piada a vitória do Trump nas rodas do Supremo. Agora ela está dizendo que os ministros estão tentando acionar o Itamaraty para reagir, para defendê-los. Porque não é só Alexandre de Moraes, é a instituição ameaçada, não é mais uma coisa de meia dúzia de amalucados trampistas, é o Congresso. Então a coisa está ganhando corpo, está escalando. E o que vai ficar claro para essa turma, da forma mais dura talvez, que eles não esperassem, é que vai ter consequências isso. O Magnitsky Act, que está na mesa, já tem senador pedindo ao Trump e congressista para aplicar isso contra o Alexandre de Moraes, não adianta ele sacar dinheiro dos Estados Unidos. Ele não consegue mais ter dinheiro em nenhum banco com regime SWIFT, nenhum banco que opera nos Estados Unidos. Inclusive o BTG, que parece onde ele tinha dinheiro aqui, um banco brasileiro, mas que quer operar aqui. Como o Banco do Brasil quer operar aqui, como o Bradesco, Itaú e tantos outros. Então, o sujeito se torna um pária global. Não é mais poder ir na Disney, não é só isso. Então, ninguém nos Estados Unidos, da justiça americana, vai mandar prender o Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos não agem como o Brasil.
não são uma republiqueta das bananas. E eles estão interessados em proteger as leis e a Constituição dos Estados Unidos. E foi o que essa juíza fez. Ela disse, olha, esse sujeito não veio por carta rogatória, não tem nada aqui concreto. É prematuro julgar isso. Se ele tentar fazer valer uma decisão dessas de e-mail, a gente vai ver o que está acontecendo. Né? Aí que vem uma brecha interessante. Eu sei que eu estou me alongando, mas porque isso é muito importante. A brecha interessante é que o Rumble não cumpriu, mas outras plataformas cumpriram. No meu próprio caso, que eu não posso revelar muitos detalhes, porque corre em sigilo, eu não sei porquê, porque são apenas tweets públicos, eu sei que o Alexandre de Moraes tentou ir atrás, por exemplo, do Patreon. O Patreon é uma empresa que não está no Brasil. Não tem representação legal, aliás, uma outra fake news da Globo News, né? Não é preciso ter, segundo o marco civil da internet, uma representação legal. Se fosse assim, várias outras plataformas e até a OnlyFans, que alguns desses globais devem gostar, eles também estariam expulsos do Brasil, né? Mas a Patreon não tem nada a ver com o Brasil. Não tem escritório, não tem representante legal, não tem nada. Uma empresa americana, eu, cidadão americano, sou do Patreon, tenho pessoas que com cartões internacionais ajudam o meu trabalho, são os meus apoiadores, que eu chamo de patronos. Há anos que eu tenho isso. O Alexandre de Moraes foi atrás do Patreon, mandando o Patreon me cancelar sob risco de multa diária de R$100 mil. Aonde? No Brasil? Então, várias outras plataformas, algumas o Patreon não cedeu. Algumas cederam a essa chantagem, a essa ameaça de jagunços do Alexandre de Moraes. Agora eles estão com a deixa dessa juíza para ir atrás de reparação, para ir atrás de medidas legais que mostrem o seguinte, olha, nós tivemos que cometer atos abusivos, ilegais, de censura, de perseguição, por conta de medidas que nós julgamos à época válidas, mas está claro que não eram válidas. Isso pode começar a ter consequências. Então, vai abrindo-se um amplo espectro de possibilidades para retaliação do Brasil, do STF, do Alexandre de Moraes, de senadores que são cúmplices e estão obstruindo o processo de impeachment e várias coisas que atentam contra interesses de americanos, empresas americanas, como, por exemplo, a Starlink, né, que foi chantageada e financeiramente prejudicada por uma decisão do Alexandre de Moraes totalmente abusiva e arbitrária, que não tem nada a ver com o X, a empresa. Então, várias coisas estão começando a se movimentar aqui nos Estados Unidos, porque a turma cansou e porque o Alexandre de Moraes comprou briga com gente muito maior do que ele poderia imaginar. Né? De novo, o que vai ser a consequência final disso? Não vamos ficar em 72 horas, tic-tac, bala de prata, nada disso. Mas existem consequências drásticas que podem recair principalmente sobre o Alexandre de Moraes na física e, eventualmente, se o sistema se unir e tentar blindá-lo, até mesmo sobre o Brasil todo. O comitê vai votar a proibição de entrada de Moraes e outros. Por que a gente fala Moraes? Porque o nome do Alexandre de Moraes, acreditem se quiser, está no projeto de lei que visa o cancelamento e a proibição de entradas de todos aqueles que atentem contra a liberdade de expressão no mundo, aqui nos Estados Unidos. Esse é um projeto de lei e isso pode se estender para cidadãos comuns, advogados, jornalistas, né? Ontem, aquele assessor do Senado americano, eu conversei com ele mais uma vez e perguntei se esse projeto, o escopo seria ampliado para absolutamente qualquer cidadão ou se ele ficaria mais focado em governantes, em políticos, e ele disse que não, que se houver uma documentação robusta de, por exemplo, jornalistas que continuem atentando contra a liberdade de expressão no mundo, que esse processo pode seguir também e jornalistas, cidadãos comuns, eles podem entrar nesse escopo. Outra coisa, Paula, que é importante a gente falar também, aí segue, por que esse projeto não foi votado ano passado? Porque o ano passado ele seria, mesmo se ele passasse na Câmara ou no Senado, que tinha, uma casa tinha a maioria democrata, Joe Biden era presidente e ele vetaria. Então, o que os republicanos fizeram? Eles tiraram de ação, tiraram até do comitê, e hoje os republicanos com maioria na casa, no Senado e
com o presidente Donald Trump, tem mais chances de passar. A outra coisa que a gente precisa distinguir, isso é o legislativo, é uma legislação que será passada pelo Congresso americano e que pode atingir Alexandre de Moraes. A outra coisa, e que hoje, né, de ontem para hoje, já há um burburinho, inclusive entre senadores importantes como Mike Lee, é sobre aquilo que a gente vem explicando aqui a semana passada inteira, as ações e sanções da lei Magnitsky. Isso não precisa do Congresso. Isso, depois que for estruturado de uma maneira robusta e mostrar provas do que o Alexandre de Moraes está fazendo no Brasil, isso é levado para o presidente da República e o presidente Donald Trump, ele pode usar a lei Magnitsky e impor sanções econômicas, inclusive, não apenas de entrada nos Estados Unidos, mas sanções econômicas a Alexandre de Moraes. Então, são duas coisas separadas. Essa comissão vai votar amanhã, ou seja, um processo que vai passar pelo legislativo, e essa lei pode atingir outros ditadores no mundo, e tem a lei Magnitsky, que, dependendo do contexto todo dos documentos apresentados, pode cair na mesa do presidente Donald Trump, e ele, com a sua caneta, pode colocar sanções aí no Alexandre de Moraes e todos aqueles, né, que o documento mostrar que estão atentando contra a liberdade de expressão nos Estados Unidos e no mundo. Por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Eles dizem, olha, Daniela, há um movimento de ataque que não é ao Moraes, é um movimento de ataque institucional. E aí é importante você... Não era piada? Não era tudo muito engraçado? Agora é um ataque institucional? Ué, o que houve? O que mudou, Dani? O clima não era muito gostoso? Os ministros não estavam dizendo que era tudo espuma, risível? Eu perguntei, mas a corte está fechada? 23h59, meia-noite. Com essa posição, e me disseram o seguinte, Daniela, é preciso entender que, independentemente das posições adotadas pelo ministro, delas terem maioria ou não aqui dentro, delas terem concordância ou não de todos, existe algo que está acima disso, que é a instituição. O que eles estão buscando é uma brecha para um ataque, para um assédio ao judiciário brasileiro. E eles não estão partindo por baixo, eles estão vindo pela mais alta corte do Brasil. Foram feitos contatos, foram enviados recados de que o Supremo entende que chegou num limite. E mais, nesses recados, o Supremo disse o seguinte, já imaginou... Os recados? Mandaram recados pro Donald Trump? É isso mesmo? O Alexandre mandou um recado pro Trump dizendo assim, chegou no limite. Perderam a noção completamente do ridículo. Perderam a noção do ridículo. Se passa-se a haver uma política de retaliação judiciário versus essa turba do assédio, existem processos, inclusive, de extradição que tramitam aqui no Brasil. A coisa não pode ficar mal parada desse jeito. É preciso puxar para a institucionalidade. Como fazer isso? Via Itamaraty. Esse foi o recado dado. A possibilidade de o Itamaraty iniciar um contato formal com a diplomacia americana, com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, para dizer, olha, vamos entender aqui exatamente o que está acontecendo e quais são as nossas relações há tantos anos. Esse ministro me disse o seguinte, esse recurso à institucionalidade embute uma armadilha em si. É a profecia que se autocumpre. Porque, por óbvio, ao acionar o Palácio do Itamaraty, a diplomacia formal do Brasil, de Estado, que está lá há anos, independentemente de governo, será associada a um movimento de blindagem do governo Lula com relação ao Supremo, o que vai apenas alimentar a politização. Mas esse ministro me disse, é impossível continuar só assistindo a esse ataque. Eles vão querer partir para meio que o vale tudo. Nós, infelizmente, precisamos usar os instrumentos que a lei e a institucionalidade nos dão. Vocês estão fodidos. Não tem nada que vocês possam fazer. Eu só peço uma coisa para vocês. Façam isso. Eu tô aqui, olha aqui. Olha aqui na lente da verdade, como dizia o Clodovil. Olhem aqui na lente da verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por favor, retaliem o governo americano. Passem a negar extradições. Façam isso. Utilizem os canais do Itamaraty. Mandem recados. Ameacem o Donald Trump. Por favor. Todo esse trabalho de meses e meses, vocês vão abreviar a minha caminhada em muito tempo. Vocês não entenderam, vocês estão fodidos, vocês não tem nada que vocês possam fazer. Absolutamente nada que vocês possam fazer. Acabou a brincadeira. Acabou a figurinha. Acabou o clima divertido. Agora é guerra total. Nenhum passo para trás. Bateram
Agora a gente vai dar porrada e pica não tem ombro. Eu vou colocar até as minhas bolas em vocês. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.